É isso aí, galera. Nós estamos começando aqui o documentário Sobreviventes. E lógico, de uma forma bem diferente, bem especial. Hoje eu estou gravando aqui com a galera do Gabinal. Certo? Infelizmente eu não vou poder ficar na frente das câmeras, porque eu tenho que estar gravando ali. Mas eu vou apresentar para vocês aqui já essa galera que é história do funk. E que para mim é muito gratificante poder estar gravando com eles aí, depois de ter gravado com algumas outras galeras, tanto do lado A quanto do lado B. Valeu? Essa é a história da galera da Gabinal, 690, os famosos guerreiros de elite. Valeu, um abraço aí todos para vocês e espero que vocês gostem do documentário. Boa tarde a todos. Tá? Estou participando aqui do documentário Sobreviventes. Tá? Me chamo Dimitri. Jimmy, ninguém melhor do que você para poder apresentar essa galera aqui, porque você faz parte e tem uma grande parcela de responsabilidade dentro dessa galera. Eu queria que você apresentasse para a gente aí, a galera aí da Gabinal. Correto. Agradeço, né? Vim morar na Cabernet, que faz parte do Gabinal, e ter conhecido, né? Cada uma das pessoas que se encontram aqui. Eu saí do Independente, Conjunto Independência, vim morar na Cabernet, na Gabinal. E sendo conhecedor de algumas artes, né, marciais, fui solicitado, né, pela rapaziada a ministrar um treinamento, né, onde defesa pessoal, para se defender do inimigo, né, dos adversários, né, que se encontravam no baile. Então eu iniciei, né, com o pessoal da Gabinal, com o pessoal da Cidade de Deus, um treinamento na frente da minha casa, onde eu tinha um espaço, né, e com a ajuda do meu primo, né, Nego Zeca, Zezinho, do INDEP, PA, Damião, tá? O pessoal vinha, me ajudava, e com isso daí colaborou, né, para esses guerreiros, né, do asfalto da Gabinal. E começa assim a história da turma, né, Gabinal. Conta para mim um pouquinho sobre como você entrou para o movimento funk. Há quanto tempo tem? Poxa, tem bastante tempo, rapaz. Eu comecei com 9 para 10 anos de idade, me encontro com 52. Né? Eu era da turma lá de Pilares, né? A turma se chamava Sagaz. E o nosso adversário, né, no baile funk, era o pessoal do Morro do Engenho, que se chamava não Morro do Engenho, chamava Playboy. E tinha o pessoal da Iriri também, né? Então a gente travava alguns combates, né, no CCIP de Pilares. Ali iniciou a minha participação no baile funk, né, baile funk do antigo. Agradeço aí, que ainda é vivo, o Sidney, que é o Pirata, o Buda, eu não sei, isso tudo da Sagaz. Que depois mudei, né? Acabou a Sagaz, eu fui morar, eu não, minha avó e minhas tias foram morar no Morro do Urubu. Eu passei a fazer parte da Adidas. O morro era dividido, tinha a Lecoque, tinha o Escadão, né? Tinha várias partes do Morro do Urubu, onde eu passei a turma da Adidas, né? Ministrada, né, pelo saudoso China, Goiaba, Sabará, Gerson Magrinho, alguns já falecidos, já mortos, né? E era difícil, as coisas, era muita briga na mão, né? Não existia armas, né? Assim, a arma era pedra e pau. A gente às vezes não tinha o que fazer, ia lá na Praça da Iriri para fazer mano a mano com o pessoal da Iriri.
vice-versa, né? Aí tinha o pessoal da Cardim também. E isso daí eu tô falando de 82, 1982, é muito tempo. Aí iniciou a minha história no funk. Não existia lado A nem lado B. Era dividido na quadra, né, do CCIP, né, os bolinhos, né? A galera ficava numa parte, outro na outra. Aí quando tocava a música, a gente formava um trenzinho e ia pulando até se confrontar, né, dentro do salão do Centro de Comércio e Indústria de Pilares. Conta um pouquinho pra gente, como foi pra você treinar essa galera aí? Pô, foi um enorme prazer, né, rapaz? Tinha o Luciano Caroços, né, meu vizinho, né, cara, Caroços. me ajudava, ficava pescoçando, me ajudava a varrer o tatame, a limpar, passar um pano. E começou a fazer parte também desse legado aí, né, do funk, né, da antiga. E posterior passou aí ao baile comigo, como alguns outros, né, que se encontram aqui, Edney, Tibico, Leandro Linguição, Barnardo, e mais, entendeu? Pô, posterior aí veio, também ficava olhando, né? Graças a Deus, hoje em dia, levou à frente, que é o Cole, né? Tá aí, pô, dando aula aí pra criançada aí, os demais, graças a Deus, faixa preta, graduado, né, de jiu-jitsu, né? Tem Gatão Seco, o irmão dele é meio Peralta, né, mas não tá aqui não, mas, pô, também bom de judô, bom de jiu-jitsu, né? E com isso daí, voltando ao assunto, né? Aí começou as aulas na parte da frente da minha casa, no espaço que eu tenho, né? Eu participo, eu fazia jiu-jitsu, né? Com o saudoso Hélio Grace, isso criança, né? Pelo fato do meu pai ter sido policial civil, né? E quebrou muito galho do Hélio, então ele dava aula para 2 alunos somente. Então iniciei lá com ele, passei por professor Niag, Chiclete por causa da guarda dele, que era a guarda Chiclete, né? Aí passei pelo Animal, da Princesa Isabel, Prado Júnior, né? Aí parei com Hélio Sandes no condomínio Independência, né? Era policial militar do BOP, mão de raquete, né? Treinava a gente da associação do INDEP. E daí iniciou, né? Tinha taparia, defesa pessoal, tinha da parte do judô com Bélgica, tinha muitas coisas que eu fui juntando e no final, né, fiz a minha arte. A arte do praticamente um vale tudo. E comecei a passar para os meus alunos, né? Alunos amigos, né? Pessoal da Cidade de Deus, pessoal da Gabinal, pessoal do Ipaze, da Praça Seca, né? Pessoal do Morro do Urubu, alguns do Engenho, lá do B, né? Tijolinho, do Vaz Lobo, né? Mandar um abraço aí pro Josimar Negão, Vaz Lobo, meu amigo também, irmãozão. E essa situação aí. Né, o interessante é exatamente o que você acabou de falar aí. Você foi um dos caras que conseguiu unir dentro do seu dojo lá, podendo falar assim, né? Galera do lado A e do lado B para treinar junto. E mantendo o respeito ali. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história aí. Rapaz. Eles vinham, né?
com um pouco de receio, mas no decorrer dos treinos, do convívio, né, começaram a se tolerarem, né? E ver que, pô, que não era negócio de guerra, de inimigos, né? Tanto é que quando tinha um corredor no Calten Clube, eles não brigavam, né? Eles se respeitavam. E dentro do tatame também, do espaço do treino também, eles se respeitavam. E com isso daí foi ganhando espaço. Na parte da tarde, vinham as meninas, né, do IPASE para treinarem, né? Giovana, Michele, Samira. Poxa, tem muito tempo, né? Algumas eu esqueci o nome, mas pô, foi ganhando espaço. Só não tinha como é hoje em dia, né? O pessoal vai, pega, vê que o cara tem um talento e investe e consegue galgar alguma coisa. A gente treinava sem condições nenhuma, sem nada, nada mesmo, só com a cara e com a vontade. E, pô, saíram vários. Hoje em dia eu encontro alguns que eu ministrei aula para mais da metade da Cidade de Deus. E eu ainda sou bem, quando o pessoal me encontra na rua, né? Pô, graças a Deus, me respeita e agradece pelo que eles conseguiram se tornar, né? Tem aí o Roger da Cidade de Deus, vigilante, Cidinho, né? Cid Nelson, também treinou comigo. Aí veio alguns heróis, né? O baile da antiga, né? Broa, Pezão, Pretinho, Luzinho, Didério, né? Didi, Mancha. Entendeu? Eu posso falar também o pessoal do Urubu também, alguns já se foram, Li, né? Xandão, meu primo, Kleber, né? São muita gente, graças a Deus. Muitas pessoas que eu tentei passar alguma coisa. Vamos falar agora aqui com o cara, junto aí com o Barbosa, que foi um dos primeiros representantes aqui da Gabinal. Conta aí, qual foi o baile em que vocês foram representantes juntos? Primeiramente, boa tarde a todos os amigos aqui reunidos. Boa tarde também para todos aí que vão assistir esse documentário Realidade Break, Sobreviventes. Todos nós que estamos aqui presentes, somos prova viva do passado que nós tivemos aí, honroso, onde nós fomos considerados por muitos aliados como a menor de todas, mas considerado também como os guerreiros do Gabinal, onde que qualquer baile que a gente ia representava a nossa galera. E primeiramente de tudo quero agradecer ao Dimitri por ter nos instruído a sermos vencedores, ter nos passado uma doutrina que muitos de nós aqui, que estamos aqui reunidos aqui, levamos para a vida toda e para os nossos filhos. Meu filho está aqui também presenciando esse documentário. Mas tudo começou através da ECO. A minha galera, que está aqui reunida aqui, a maioria dela aqui, começou com um bailezinho que tinha ali na freguesia, perto ali da... onde se chamava ECO 92. Começamos ali. E ali nós passávamos ali a dançar, se reunir. E ali já começou a nossa rincha de baile funk, através dessa união que nós tínhamos. E nós éramos muito odiados pela rapaziada do Pichincha, pela rapaziada do Ouro Negro, pela rapaziada da Merck. Porque aonde que nós íamos, nós fazíamos a diferença. Fazendo a diferença, a gente sempre fazia a diferença. E quando nós falamos de conectividade, de união, isso causava muita inveja sobre a nossa galera, né? E muitas galeras não queriam fazer aliança porque nós éramos pouco e não levava fé na nossa capacidade. Mas foi nessa capacidade nossa, nessa doutrina que nós até hoje levamos para até a nossa família, que nós fomos o único a ser campeão dentro da área da galera que se constituía a maior de Jacarepaguá.
Foi através disso que veio logo após a mim o representante Mancha, juntamente com o amigo Coi. Então, o que acontece? Foi através desses dois representantes que nós passamos ali trilhar o baile funk de corredor, onde baile que a gente ia, Country e Renascer, a gente fazia a nossa parte, nós representávamos o nome da nossa galera, Gabinal, né, onde que era uma conectividade, onde nós resolvemos fazer até essa camisa aqui, Guerreiros de Elite do Gabinal, porque nós éramos uma elite. Não é que a gente entrava e só vencia, nós perdíamos também, mas ninguém ficava para trás. E fomos campeão, o baile que nós fomos campeão foi o Centro Cultural, um baile situado no Gardenia Azul, onde Gardenia Azul na época era situada a maior galera de Jacarepaguá, né? Tinha várias galeras reunidas com elas e nós fomos campeão lá dentro. O maior troféu que eu até hoje vi no baile funk, não estou aqui, nós não estamos aqui com esse troféu para representar, mas foi o maior troféu que nós ganhamos até hoje que eu vi em baile funk. Esse troféu tinha 2,20 metros de altura. Então eu tenho orgulho de estar reunido com meus amigos aqui nessa tarde, né? Representando aqui a rapaziada do Gabinal. Eu me chamo Luciano, vulgo Caroço. Vamos falar agora com o cara que foi o cara da voz aí das montagens, da maioria das montagens da Gabinal. Mancha, fala pra gente aí, qual foi o primeiro grito ou a primeira montagem que rolou da Gabinal? Pô, cara, que eu me lembre, o primeiro grito da Gabinal foi no Renascer, de Jacarepaguá. Foi eu e o não presente aqui, o Leandro Linguição, Guerreiros de Elite, a rapaziada do Gabinal e Gardenia Azul. Quem lembra do grito aí? Dá uma palhinha pra gente do grito aí. Geral junto. Vamos lá, gente? Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Guerreiros de elite que mandam no salão. Gardenia Azul, Gabinal é maldição. Pra quem não conhecia a voz por trás, a pessoa por trás da voz aí, é esse cara aí, é o Mancha, um dos guerreiros aí da Gabinal. Mas quais montagens foram na sua voz? Caraca, montagem da minha voz. Salve de bici, vamos varrer geral. Morro da Tirão, asfalto da Gabinal. Soltos de bibi. E vamos varrer no geral. Morro da Tirão, asfalto da Gabinal. Relíquia. GP7, o bandido mal. 690, o terror do festival. Praça GP7, o bandido mal. 690, o terror do festival. Valeu, galera. É isso aí, galera. Quais dificuldades foram passadas aí pelo grupo durante essa época? Pô, cara, o brabo mesmo era quando a gente pedia ônibus, né, cara? Pô, antigamente o baile funk era Quantidade. meio preconceituoso, né? O pessoal tinha um preconceito com os funkeiros, né, cara? Se parava um ônibus aqui em cima na Gabinal, o pessoal ia falar, pô, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Sempre marginalizando o funkeiro, né? Mas, pô, o pessoal não via, né? Que a gente lutava, né? Pô, as etapas de galera, pô, que a gente corria atrás, etapa da pipa, etapa disso, etapa daquilo. Pô, cara, era um festival, né, cara? O baile funk era um festival. Era criatividade, cara. É isso. Como o grupo hoje, a galera, como é que estão aí a galera aí? A união dessa galera? Pô, a galera tá meio afastada, né? Todo mundo trabalhando e tal, cada um no seu corre. Mas, pô, sempre que a gente tem um tempinho, tem que estar se encontrando na pista, né? Aqui e ali, bebendo um gelo, ou se não, jogando futebol, ou treinando junto. É importante é sempre um galgando o outro e respeitando, né? Então, o que acontece? Pô, da rapaziada todinha mesmo aí, como relatei no início aí, nosso amigo Marcos, o Coi, ele se encontra trabalhando, né? Ele também poderia estar aqui também relatando que foi o início, foi eu, Coi e Missão. Logo após, veio Mancha, com Banana, né, Mancha? Banana. E essa época aí que o Mancha acabou de relatar agora foi uma época do ouro, do Renascer, onde nós fizemos nosso nome, foi ali. Aquele baile ali, né? Onde era representado pelos mais novos, pelos mais velhos e nós éramos impermeáveis, né? E aqui está o Leandro representando aqui a rapaziada mais nova, né? Que entrava, somava, que era a rapaziada que você poderia contar
E não tinha errado, irmão. A rapaziada que você podia invadir no corredor, que ela ia atrás, te buscava, sempre estava junto. E nós saímos também daqui, né? Quando saía daqui de cima, a gente ia diretamente para o Gardênia Azul, para buscar a galera do Gardênia Azul, nessa época. Como a nossa galera era menor, como eu relatei no início, nós parávamos ali em frente ao Braz Silva, né? Inclusive um amigo nosso aí do Gardênia até relatou que quando parava o ônibus, né, os moradores ali olhavam e dizia que nós éramos um bando de ladrão, né? Foi relatado isso aí, documentário da rapaziada do Gardênia. E foi isso aí, foi uma época de ouro. Ali nós passamos também a fazer o nosso nome no Caldo, no Chaparral, no Centão, Heliópolis. E eu tenho muito orgulho mais uma vez aqui de estar presente, aqui reunido com essa rapaziada boa aqui. Né? Não estão todos aqui, mas a maioria está. E a nossa galera é essa daí. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Eu comecei, minha idade hoje, eu me chamo Edmir Barbosa, conhecido hoje como Barbosa, mas naquela época muita gente me chamava como Gui, os antigos chamavam de Gui. Comecei na artes marciais muito cedo, e com um amigo aqui, Dimitri, como ele começou esse projeto, e eu tinha na base, tinha base também, era ele e eu tinha base. Então começou tudo nisso aí. Ele me chamou, quando ele veio para cá, eu já estava aqui, fui o primeiro amigo dele, né, que deu amizade. Aí eu comecei a dar os treinos aqui com a rapaziada aqui, dando auxílio a ele, porque a molecada que está aqui, que hoje já são os homens, na época tudo moleque novo, não tinha base nenhuma de luta, não tinha nada. E eu já praticava karatê, desde 16 anos fiz capoeira, né? Entrei pro karatê, Betocan, entendeu? Então, estou nessa área até hoje, estou afastado um pouco das lutas, mas não abandonei, né? Então começou nisso aí. Tem parceria, você tem que, pô, todo mundo tem que te respeitar. E o nosso amigo Carocinho me chamou para me representar a Gabinal. Aí foi uma passagem rápida, né? Com a rapaziada aqui. Já no funk, eu comecei junto com o Dimitri, que na época, como ele falou aí, no country. Eu ia mais no country, e o country na época não tinha esse negócio de corredor. Era isso aí, era um grupinho aqui, um grupinho aqui. Quando tocava a música, ia um trenzinho aí estancava. Mas depois acabava, cada um pro seu lado, no final do bairro sempre tinha o tumulto, mas dentro é assim. Então eu peguei essa época, e nessa época o Bode de Galera foi junto com o Carocinho aqui, com a turma toda que está aqui, foi lá no Recreio, né, representando a Gabinal aqui, faz o Bob Mari, a rapaziada aí foi sinistra, o baile foi muito gostoso. Teve uma passagem lá, a gente foi uma semana, a gente arrebentando. Na outra semana, o pessoal tudo, a maioria, amarelou e a gente foi. O bicho pegou. Foi sinistro. Teve gente que correu do Recreio até a Fiquei sabendo que Gabinal também formou maratonista, mano. Tem muitos, né? Muito. Ficou só eu e o Carocinho aqui, de representante. Só nós dois, o resto saiu tudo voado. Demos sorte. Demos sorte. Porque a gente ficamos assim, relatando uma parte, ficamos. Aí tinha um representante que falou assim, pô, eu sou representante, vamos lá desenrolar. Eu falei, pô, a gente já está aqui fora. Eu já conheci o pessoal do Recreio, falei, pô, melhor a gente não ir. O cara assim falou, pô, vamos lá, vamos conversar com o pessoal. Entramos dentro do bairro. Quando entramos dentro do bairro, só tinha a turma deles. Aí o cara falou assim, vocês estão fazendo o que aqui? Não, um amigo pediu aí para trocar uma ideia com a gente, com vocês. Quem é esse cara aí? Esse cara aqui não manda nada aqui, é só a gente. Aí foi sinistro. Eu e ele aí passamos um sufoco. Eu tenho certeza que depois desse documentário o pessoal vai se unir para a gente poder sair, porque tem vários bairros aí, Madureira, Pavuna, Manduaçu, vários lugares, o bairro da antiga aí. E espero poder voltar junto com a turma aí para poder curtir esses bairros. Quantos festivais mais ou menos nós participamos e em qual deles nós fomos campeões? Bom, boa noite, boa tarde a todos. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Barnabé. Venho representando aí a nova geração, né? Antiga, mas falando em nome da nova geração justamente com meu amigo Pouco e vários outros que não estão presentes aqui hoje, né? Mas, voltando à pergunta, participamos de vários festivais aí, por esse Rio de Janeiro.
Niterói, São Gonçalo, a gente rodava tudo. Né? Todos eles. Todos que deu para que a rapaziada participasse, a rapaziada participou. E nos sagramos campeões no cultural da Gardenia Azul. Eu lembro bem, porque eu já estava bem atuante aí no funk, né? Lembro com saudade. Que a gente começou assim meio indeciso, meio, né, sem saber se ia dar, se não ia dar para ser campeão desse festival. Aí Mancha depois veio junto também, deu aquela moral, uns gritos, a rapaziada compareceu e foi uma vitória bonita que foi meio que de virada e lá dentro, né? Cada vez Foi lá dentro. E ficou marcado. Esse foi o que nós fomos campeões e que pra mim foi o que ficou marcado. E que eu lembro até hoje com muita saudade, né? Essa grande vitória da nossa rapaziada aí. Agora, a pergunta que eu vou fazer é pra geral responder. Essa galera aí, naquela época ali a gente tinha muita energia, tinha aquela galera que gostava de dançar um pouquinho, mas tinha aquela galera também que era mais nervosa. Essa galera aqui, os guerreiros de elite, eram a galera do passinho ou a galera do corredor? Corredor! Mano, Geral Guerreiro de elite que manda no salão! Gardenia Azul, Gabinal é maldição! Guerreiro de elite que manda no salão! Bora! Gardenia Azul, Gabinal é maldição! Show! Agora, emendando. Amigo, a gente sabe aqui que quem ia lá, que fazia um fight, que brincava um pouquinho, não deu só prejuízo. Levou também. Sim. Eu quero que conte aí um perrengue que a galera passou. Quem vai poder responder sobre esse Escolhe perrengue aí, aí? o Barnabé. Mancha. Mancha pode ser um primordial. Vou botar a minha, vou botar a minha do Caroço. Claro que pode falar isso Ó, agora. gente voltando do Renascer de Jacarepaguá. Aquela velha bandeirante. No Bandeirante, isso mesmo. É porque a gente passa Caramba, por tinha um lugares. pagode no Bandeirante. Essa eu tava, essa eu tava. Caraca, Foi na Curicica. rapaziada da Merck Da era Merck de Curicica. alemão nosso, né? Mancha, só um Pô, minuto. mas só que tinha uns amigos lá, tinha uns amigos infiltrados da Merck que se dava bem com a gente. Perguntaram assim, só Aí- tem Gardenia? Eu cheguei lá e parou assim, eu, você se abaixa, pá, ops, fulano se abaixa, pá, isso aqui, aquilo. Aí uma rapaz, eu vi o orelhinho da Merck, Coelho, quem tá aí? Opa, tá tranquilo, só Gabinal. Ah, tá tranquilo, só Gabinal, pô, acabou que desgraça. Lá de trás do fundinho do E ônibus. também tem Gardenia Azul, caraca, Chupa de garrafa. Pé da garrafa, tudo. O ônibus ficou todo A gente não sabia se era melhor estar do lado de fora ou do lado de dentro do ônibus, né? Não sabia se descia ou se corria. Paramos no Lourenço Vai, Norte, piloto! Eu com o peito fora. Biquinho do peito, Pendurado. Pô, foi um dos maiores perrengues que nós passamos, cara. Mas teve um amigo também nosso, que ele falou, aqui é Gabinal, mané. Ô, maluco, quando falou, mano, juntou também com o maluco do Gardenia Azul, né? O maluco da Merck não gostava. Caraca, chuva de garrafa, mano. Deu um gargalo de garrafa, não comeu o bico do peito. Pô, tinha levado duas primas minhas, mano. Baile, pô, quebrou a gargalo da garrafa, quebrou dentro do peito da Corete. Sumiu. Foi o pior perrengue, um dos piores perrengues que nós passamos. Mas Vai, perrengue mesmo legal que eu me lembre, né? Que nós passamos também foi no baile de Cosmo. Puta que Conta pra pariu. gente essa história aí. Baile de Cosmo, eu me lembro que a gente foi pro baile do Caldas, né? Aí chegando no baile do Caldas não tinha baile, né? Aí nós fomos pro baile de Cosmo. Chegando em Cosmo, cara, os caras falaram que tinha muita gente lá do lado A, só lado B, cara. Pô, chegando lá, o DJ falou assim, ó, chegou uma galera de Jacarepaguá. E essa galera é braba, hein? Pô, tinha uns 30 da gente, não foi? Foi isso aí mesmo. Aí, mais ou menos, aí uns 30 da gente, vale tudo. 300. O baile todo vieram pra cima da gente, todo mundo Verdadeiro queria brigar com a filme. gente. Foi o dia, foi esse baile aí e foi o baile de Chaparral, foi o dia. Inocentão. Foi o baile que ali eu vi que a gente passou perrengue e vencemos, mano. É isso aí, eu Vai lembro vencer. bem dessa época. Nós brigamos muito mesmo. Foi o maior perrengue que eu passei na minha vida, foi esse daí. Rapaziada, boa noite pra todo mundo aí. O relato que eu tenho pra contar aí foi da época lá do Chaparral, né? Foi
Aí tava tendo a gravação da CNT, porque o Zezinho, na época da Zezé, ele falou que as galera não brigavam e tal. E olha o que aconteceu. Aí tava tendo a filmagem e tava todo mundo reunido, tava todo mundo misturado, entendeu? Quando a imprensa foi embora, o Zezinho falou, agora vai começar a brincadeira. Separou a brincadeira. Quando separou o lado B, meu irmão, tinha mais ou menos 5 mil lá do lado B e do lado A tinha umas 100 ou 200 pessoas. Verdadeira 300. Aí o que aconteceu? Vamos dar o grito de galera. Aí galera do Gabinão, a gente assim foi brigão mesmo. Grito de galera, a gente foi lá no lado B, dá soco nos caras, meu irmão. Arrebentou a corda. Foi pega pra capaz do cara, vai, vamos que vamos. Foi isso aí. Cara, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí. Nessa edição não tenho condição de saber quem vai assistir, mas referente a isso que o Guimba está falando, foi mais ou menos isso aí. A gente não sabia o que estava acontecendo e quando aconteceu, a gente não sabia quem era lá do A e quem era lá do B. E quando separou, que começou a briga, se eu não me engano, o Mancha tinha subido para dar o grito. E aí falou assim, eu vou gritar que a nossa montagem era da gota. Era tiro, traçante, bala de canhão, Gabinal 734, igrejinha, maldição, apedar, PM, disposição. Guimba subiu no palco, falou, eu vou gritar, vocês invadem. Quando a gente subiu para poder brigar, o lado B veio todo na nossa montagem. Irmão, a gente não conseguiu segurar porque o lado A todo saiu, a Nova Holanda veio invadindo, o lado B destruiu o baile, o portão do Chaparral caiu. Caiu junto com E a foi gente. Deus da cuna! Junto com a gente. E, irmão, não tinha como segurar. Haja braço para poder trocar com aquela cambada de nego violento. Máximo respeito aí os amigos da Nova Holanda, época de guerra, era difícil e hoje em dia é só paz. Mas foi difícil naquela época. Então, Jamie, conta pra gente aí, o que você acha, você que é um dos caras aqui mais antigos, o que você acha da união do lado A e do lado B? Poxa, né? Eu curto vários bailes da antiga, né? CCIP de Pilates, no campo da família Alonso, na Coronel Vieira, Irajá, embaixo do viaduto Madureira, já curti no Mendanha, já curti na Carobinha, já curti na Mocidade, já curti em vários lugares. E, pô, cara, eu fico feliz em ver a união da rapaziada, lá do A, lá do B, todo mundo se cumprimentando, bebendo junto, né? Comentando do passado e uma harmonia que não tem como descrever, né? Vou aproveitar esse ensejo aqui, vou aproveitar, né, no início, né, conforme eu falei, sou um pouco mais antigo, não tinha corredor no meu tempo, né? Quando apareceu o corredor, eu consegui andar no lado A, no lado B, que eu fiz muitos amigos, né? E perdi muitos amigos também, né? Eu vi uma situação no 638, né? Um amigo aí do Fubá, né? Que foi baleado, né? Hoje em dia, não sei como, mas ficou na cadeira de roda, né? Pô, infelizmente, né? Falecido Eduardo também. Pô, tem o Cris do Pombal, né? Do Campinho Pombal Fubá. O Cris Chama, irmão. Grande referência, os gêmeos do Pombal, né? Pô, tinha o Beice, tinha o pessoal geral. Eu ficava na praça comendo aquele cachorro quente lá, maluco, né? E... Poxa, meu amigão, também falecido, Vitor Leicinho, do Rio Comprido, né? Grande guerreiro. Outro também falecido, Julinho, do Penhão, também era meu amigo, né? Poxa, né? Não tive muita amizade com o Manu,
não tive muita amizade com o Madu, mas tive, né, eu vejo hoje em dia Cimento, né, Rogerinho, os amigos aí, né, tempo aí que brigava com o Urubu, depois fez a paz aí, não brigava no baile funk, mas era lado A versus lado B, e muitos outros. O que eu quero concluir com isso tudo aí, né, graças a Deus, os que sobreviveram, pô, irmão, deve ter muita história para contar e são vitoriosos, né? Graças a Deus, nós somos vitoriosos. É o que eu tenho para passar para vocês. Existia essa divisão, né? Lado A, lado B, então ninguém se sentia bem numa área de lado B, por mais, né, que a rapaziada que fosse daquela área não pudesse te causar dano. Era uma parada desconfortável, pelo menos eu achava assim. Né? E assim, hoje em dia, pra mim essa união é uma coisa que aconteceria, porque todo mundo vai pegando a idade, todo mundo vai pegando a vivência, né? E é uma coisa natural, beleza? E hoje em dia todo mundo tem sua vida, tem filho, tem netos, né? E pra mim é uma coisa que aconteceria naturalmente. Naquela época era uma coisa impensável, né? Mas hoje pra mim isso é natural, que todo mundo vai ter ganho idade, filho, neto, né? Vai se tranquilizando, vai acalmando o instinto. E pra mim é uma coisa que ia acontecer naturalmente. Pra mim eu não vejo com surpresa não. Essa união, né? Hoje tem bailes da antiga que as rapaziadas curtem juntas, né? E um clima de família, muitos levam, como eu tô falando, muitos levam filhos, muitos levam netos, né? Como o Jimmy bem lembrou que pontuou, um clima harmonioso, que todo mundo curte, cara. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, hoje, talvez antigamente seria impensável, mas hoje eu vejo como uma coisa natural aí. Cara, acho que foi uma das ligações que teve que merecia pra essa nova geração que está vindo agora, né? Ver que por tudo que a gente passou, olha, porque a gente brigou com muita gente, né? Porra, foi muita área aí, junta aí, meu irmão. Pra quem não sabe aí, a gente de Gabinal ficava no meio de tudo, pra passar pelo Curicica, Ouro Negro, Freguesia, Merck. E se a gente fosse por country, de volta pra casa, meu irmão, era um pepino. Era pepino. Tinha gente que tinha que quase virar o banco do ônibus, meu irmão. Se pudesse ficar invisível, porque era difícil você chegar em casa, entendeu? E quando você vê essa união, não é só questão de união, é questão de mostrar para todo mundo, meu irmão, que é necessário a gente entender o seguinte, irmão. Toda guerra tem um limite, né? A nossa teve, a gente está em paz e a gente mostra para cada um dos nossos filhos assim, olha só, meu irmão, não existe inimigo, existe aprendizado. A gente vai brigar, a gente vai discutir, mas uma hora tem que passar. A vida vai ter que seguir. Como hoje a gente vê aí, ó, todo mundo aqui é pai de família, tem filho homem, tem filho mulher, e a vida seguiu. E assim, o nosso legado está aqui. Eu espero hoje, peço aí a Deus que meu filho, o filho dos meus amigos que estão aqui, eu não vou dizer que eu tenho inimigos, eu tenho pessoas que a gente tivemos confrontos, mas que os filhos deles ainda assim, meu irmão, um dia sente também na cadeira aqui como a gente está sentando e conte a história deles e o legado deles, que é para isso que a gente está aqui. A gente está dando continuidade ao legado de que a gente teve lá atrás, entendeu? Todo mundo vem de um baile da antiga, independente da forma que se viveu. Vambora, Gabinal! Valeu. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para um cara que hoje eu sigo aí, além de ser meu primo, eu sigo ele nas redes sociais e sei que ele tem um projeto muito bom aí e que esse projeto, ele começou lá naquela época, né? Que foi na época dos bailes de corredor, junto lá no Dimitri. Então eu tenho certeza que ele levou isso aí pra vida e hoje ele consegue ajudar bastante gente aí com as artes marciais. Eu queria que você contasse pra gente, começasse aí contando pra gente a sua história de vida, desde lá daquela época lá em que você era molequinho, que via a galera treinando no Dimitri, até onde você chegou hoje. Conta pra gente aí um pouquinho sobre a sua história. Parabéns, Cu. A gente veio lá, né? Eu trago o legado desse cara. Comecei lá muito novo, né? Onde essa rapaziada aqui, o Primo Mancha, o Caroço, o Mestrão, né? Vai ser sempre eterno Mestrão. Esse cara foi o primeiro cara que eu tive contato com as artes marciais.
E dali, a partir dali, eu me apaixonei e não parei mais, né? E dali a gente foi seguindo a vida, eu, né, tô com esses caras no baile, eu vim da nova geração junto com o Barnabé. A nova geração que a gente fala, né? A nova geração depois né? deles, né? Do Dimitri, do Manchão aí, do Caroço. E, porra, pra mim, antes de eu falar lá do projeto lá, assim, uma história que foi bacana que lá no Cultural, né, que a gente foi campeão, esses caras mais velhos deixaram a gente carregar o bonde, né? Aí deram pra gente ser representante lá, né? Então, porra, pra gente foi uma honra, né? Porra, a gente mais novo, né? Ali representando e os mais velhos abraçando a gente ali. E a gente conseguiu ser campeão, né? Todo mundo junto ali. E foi uma honra. E eu só tenho a agradecer esses caras por tudo. E eu passei um tempo fora, né, cara, aqui da Gabinal. E quando eu voltei, infelizmente, a nossa comunidade não é mais a mesma que a gente vivia, né? Devido, né, a certas situações. E eu parei ali e olhando, cara, tá faltando alguma coisa. E eu lembrei, né, que o Jimmy, na época, né, aquilo ali, cara, ele tirava a gente das ruas, mas só que nossa infância era uma infância gostosa, onde a gente soltava pipa, jogava bola. Nosso problema era porrada e tudo mais. Mas hoje em dia não, hoje em dia, né, a infância de hoje, eles têm, né, um outro tipo de herói, se você deixar ali uma realidade diferente. Eu comecei ali com a Patrícia, né, ela me cedeu um espaço no salão de festa. Eu comecei lá com 15 plaquinhas de tatame. Botei ali para as crianças, né, começar a treinar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o nosso espaço, né, a gente conseguiu ali galgando, a ajuda da própria rapaziada que, para eu ter esse espaço hoje para as crianças, foi feita uma vaquinha, onde todos colaboraram, né, e hoje eu estou só retribuindo o que esse cara fez pela gente, né, ali... Novo mestre. Continuando o legado. Lá, continuando esse legado. Não em prol ao corredor, mas em prol à vida, né? Porque, né, a gente trabalha disciplina, tudo mais, mostra, né, um outro caminho ali. Mas foi, cara, assim, graças àquela época que os meus heróis hoje estão aqui, certo? Os caras eram, né, porra, me levaram mancha no primo mais velho. E não morremos de obedecer. Porra, Dimitri, Caroço, porra, ensinava a soltar pipa, caralho. Ele me levou ali pro baile, eu muito novo, junto com eles. Na época do auge deles, eu era um cara que eu não brigava, mas só acompanhava, né, o baile. Peguei o finalzinho, quem me dera se fosse hoje, né? Mas é isso aí, cara. E aquela ali que a gente botou ali, Guerreiros de Elite. Aqui a gente não somos só amigos, assim, eu tenho todos aqui como irmãos, cada um aqui da minha vida, eu sei que eu também na vida deles a gente tem uma história bacana, é uma amizade assim, né, o próprio meu primo, né, tá aí fazendo esse movimento, resgatando aí esse movimento funk aí que, cara, hoje em dia a gente vai ver só, né, na história ali bacana, mas não vai deixar morrer não, né? E daqui em diante, hoje em dia vai ser aquele baile maneiro, aquele encontro. Primo, você está de parabéns aí pelo seu trabalho. Quero agradecer que você está resgatando essa história para a nossa geração, né? Foi, desculpa a expressão, foda. Manda um recado aí para a nova geração que está vindo agora, que precisa de você como para dar apoio aí, para fazer salvamento de muitas vidas. Tu é um profissional, faixa preta, formado, viajou por vários países aí. E se precisar de uma ajuda aí para virar um profissional, tá aí lutando. O que você ia falar para ele? Projeto Gol, Quintanilha. Gol, porra! O nome do meu projeto lá é Lapidando o Futuro, né? Fica ali na Quintanilha, 508, né, cara? Estamos lá de portas abertas, receber lá os jovens e para estar galgando aí, dando direção, entendeu? Na vida deles aí,
pô, estiver precisando aí de uma ajuda, for talentoso, a gente está abraçando tudo, irmão. Vem que o nosso propósito é lapidar o futuro. Filhos e netos estão lá. Os filhos e netos do mestrão tá lá. Meu filho vai estar Inclusive, também. Hoje os filhos e os netos do mestrão tá lá comigo. Olha só aqui. Deve